Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a pandemia e o cenário econômico atual. A pandemia nos trouxe um cenário diferente, desafiador e bastante atípico com relação às últimas crises que a gente viu no mundo. De acordo com os dados que a gente conseguiu extrair dessa pandemia, a gente percebeu que o que mais impactou economicamente o mundo foi a falta de insumos, ou seja, os lockdowns e toda a estrutura de congelamento das economias devido à questão do contágio e da doença em si, fez com que houvesse falta de insumos e falta de produção de muitos materiais dentro de todas as cadeias de supply chain no mundo todo. Então, por exemplo, a gente teve recentemente uma mudança dentre algumas empresas montadoras de veículos que retiraram parte de seus adicionais de série, toda a sua perfumaria dos carros, porque isso competia com empresas produtoras de notebooks. E o fornecedor dos suprimentos eletrônicos dessas duas empresas era o mesmo e ele teve que escolher para quem vender, dado que não pôde se manter aberto durante todo o período. Isso gerou um desabastecimento do mercado. Isso daí eu citei um exemplo de pequena proporção, mas aconteceu isso em múltiplas frentes em todo o mundo e isso gerou uma crise de oferta. O que significa uma crise de oferta? Uma crise cujos governos não conseguem controlar adequadamente. Então não adiantava muito aumentar juros, aumentar compulsório, fazer estímulo da economia, porque a crise era de oferta. Houve um desemprego generalizado e uma falta de produção que afetou a cadeia de suprimentos global. Então isso nos acarretou outras consequências que a gente vai ver a partir de agora. E com relação ao impacto atual da pandemia hoje já é muito diminuído, mas ainda assim existem alguns pormenores e algum impacto, como por exemplo vem acontecendo na China, onde o principal porto do mundo está fechado devido a um lockdown para conter o contágio da Covid. A guerra na Ucrânia passa a ser nosso principal fator de risco atualmente. E a gente vai linkar isso à pandemia para vocês entenderem o contexto do mercado global. Então, hoje o nosso principal risco, que é um risco adicional à questão da pandemia, é a guerra da Ucrânia e ela vem se prolongando muito além do que era o esperado inicialmente, tanto por Rússia quanto por Ucrânia, e a gente está vivendo hoje um impasse diante de sanções econômicas e uma nova remodelagem de grupos econômicos globais, onde existe do lado ocidental, uma série de sanções econômicas contra a Rússia e até um certo bloqueio econômico contra a Rússia, e do outro lado oriental, a China intermediando a Rússia para que ela sofra menos as consequências desses bloqueios e sanções econômicas e validando ainda um comércio global, sendo que a Europa ainda é extremamente dependente do gás e do petróleo russo para poder produzir para poder rodar sua indústria, como é o caso da Alemanha, e a indústria alemã é a principal indústria europeia e tende a produzir e exportar para o mundo todo. Então, uma consequência adicional da situação da pandemia é a inflação gerada e a falta de suprimentos potencial gerado pela guerra da Rússia e da Ucrânia. Sendo assim, a gente chega num contexto bastante desafiador, não só sobre o Brasil, mas sobre o mundo. E aí a gente tem a seguinte situação sobre o cenário de juros global. Como houve uma inflação exacerbada mediante a pandemia, dado a falta de oferta de produtos, teve oferta de dinheiro, os governos, para proteger a população mais carente, liberou muito dinheiro no mercado, muita ajuda financeira às pessoas, então as pessoas, por mais que tivessem perdido seus empregos, ainda tinham algum recurso financeiro para gastar. No entanto, faltou-se produtos. Ou seja, se eu não tenho um produto e tenho mais oferta financeira do que esse produto, o preço desse produto tende a subir para compensar essa oferta financeira.
E isso gerou uma inflação generalizada, que não foi só no Brasil, como muita gente acredita, e que teve impactos globais, principalmente no cenário de juros. Ou seja, hoje a gente fala que os juros globais estão aumentando. Então, por muitos e muitos anos, nós vivemos uma economia global com juros zero ou negativo, né? Ou seja, a inflação era superior ao juro, em alguns países até o juro era negativo mesmo. Para colocar o dinheiro no banco você pagava para colocar ao invés de receber, o que nunca aconteceu no Brasil, né? E dificilmente a gente vai ver acontecer a curto prazo. E isso trouxe uma condição de estabilidade ao longo dos anos muito grande perante a inflação, né? Então o custo de capital era baixo, principalmente no exterior, e com isso as economias iam gradualmente andando, mas sem grandes percalços, sem grandes traumas, né? Nos últimos 15 anos quase, né? E então, com a pandemia veio o choque e a inflação apareceu. Portanto, existe uma necessidade de vários e vários países já bem mais desenvolvidos que o Brasil de aumentar os seus juros para conter o aumento dos preços, né? Segundo a teoria econômica, o aumento dos juros a médio prazo acaba contendo a inflação, reduzindo a inflação, porque ela freia a demanda. Ela diminui o dinheiro em circulação e encarece o preço do dinheiro, portanto, menos gente vai estar disposta a se endividar para comprar bens e artigos em comum, portanto, não haverá a demanda necessária para aquela oferta e assim o preço se reduz ou se estabiliza. E por esse motivo a gente vê hoje o mundo todo aumentando os juros, tá? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar. No caso brasileiro, a gente teve uma antecipação dessa questão. O Brasil começou muito cedo um aumento de juros e foi muito além do que se esperava, não só do Brasil, mas do mundo todo. Então, a gente vinha de uma Selic muito, muito baixa, taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, a gente via ela em patamar historicamente o menor de todos, né? A gente chegou a ter um juro de 2%, e uma inflação que vinha galopando e que saiu de 2, 3, 4% e estava em 6, 7, 8, buscando 2 dígitos. Então o Banco Central e o Copom, né, optaram por entrar com uma política mais agressiva de juros e aumentaram bastante os juros. E hoje a gente está aí na casa de 12% para 13%, com novos aumentos previstos. Isso impacta diretamente a capacidade de crescimento econômico de um país, né?